Muito bem, de volta para o último bloco, já é meio-dia. Tem que vazar daqui um pouquinho. Vamos ver. Agora, esse último bloco, eu vou ficar com as industriais e coisas correlatas, né, como logística. Vamos começar com a LL. Bom, a LL, eu me lembro de tempos atrás, a gente falou muito sobre essa alta aqui, é só revisar os calls ali. E essa alta aqui levou a cotação para o patamar dos... perto dos... isso era 9,30, 9,40. Não, eu me lembro, não. Eu me lembro que a gente considerou a possibilidade de ela segurar nos 9, até porque era número cheio e tal. Foi mais ou menos nesse dia. Revise o call desse dia aqui, que foi o dia 13 de junho, mais ou menos, tá? 13 de junho. Aconteceu que ela ainda corrigiu mais um pouquinho, como parecia assim, mais esperado, né? Mais lógico, né? Um movimento mais lógico, até porque estava com muito sinal de euforia aqui no curto prazo. Ela veio e depois ainda melhorou e subiu até a região dos 9,40. E agora, nos últimos tempos, vem corrigindo. Não deixa de estar numa área de suporte, vejam, está ali. E quem sabe isso não é a formação de um pivô um pouquinho maior. Pode parar aqui, ainda poderia corrigir um pouquinho mais. Para depois alçar aí voos maiores. Eu acho que romper os 9 é um sinal bem mais interessante, tá? Do que tentar pegar aqui alguma recuperação de curto prazo. Acho que fica bem mais interessante. Ela está agora 8,60. De 8,60 até 9 são 40 centavos, ou eu estoparia em 8,40. Perto de 2 para 1. Acho que não é interessante. Eu esperaria um sinal de médio prazo um pouquinho melhor, tá? Ou um recuo dela até um patamar mais convidativo, digamos assim. O mercado já me mostrou que esse preço aqui, ó, pode estar convidativo. E aí eu espero um sinal de compra, um candle, quem sabe, e aí, pá, pode me dar chance, tá? Seria isso. OSX, empresa X caindo. Nessa hora quem perde credibilidade é o Mr. X, né? Eu acho que não é muito esperto pensar assim. Porque afinal as coisas, a OGX a OSX fabrica navio e etc, indústria naval. Não tem muita perspectiva em cima dela, não depende muito sim, depende, né? Coloquei mal, mas enfim, é muito diferente de depender da prospecção de um poço de petróleo, né? Provavelmente ela está caindo mais por uma questão X do que uma questão dela. É o que eu imagino. E pode muito bem estar testando esse suporte aqui, que fica em torno de R$11, claro. Tá, 10,93 fica R$11. De qualquer forma, se o meu gráfico está certo, é mínima, né? Mínima. Então cuidado com essas mínimas aí. Aqui eu estou vendo ela semanal. É mínima histórica, retestando mínima histórica. CCRO, interessante, voltando para cima de 16. Lembram que a gente fez uma compra virtual aqui, né? Acima de 16, até tem a nossa planilha, tá lá. Zeramos aqui com bom lucro. Fomos estopados aqui no 0 a 0, com a posição remanescente no 0 a 0, né? Ou seja, a posição toda gerou lucro e agora está voltando para cima de novo. Acima de 16, acredito que continua interessante para a CCRO. Tá? Perspectiva de que possa voltar perto dos 17 de novo. Isso é uns 16,80. Seria isto. Randon, R$9. R$9, segundo o Givaldo, Top Picks do Morgan. R$9, mas ainda tem um caráter até de repique, né?
porque é fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, aí topo. Eu considero isso repique até que tem um fundo mais alto. Talvez esse seja o primeiro sinal, tá? Mas se eu não sou muito agressivo, mesmo isso aqui não me chancelaria, digamos assim, uma compra. Embora exista setup para isso, né? 4 dias de correção, que seria até aquela ideia de Tree Line Bar. Você compra o rompimento da máxima, eu já nem me lembro porque essa história de setup, da máxima ou do fechamento dos últimos 3 dias, que seria aqui, que é bem já perto de onde está lá. Mas assim, comprar aqui sabendo que tem resistência aqui, então melhor é ficar com a resistência aqui, né? Que é justamente a cabeça do pivô, parece ser mais esperto. 9,30 até 9 e até 10 pila, periga dar um bom setup, periga dar um bom trade. Mas o meu stop tem que ser bem ajustado, tá? Senão não dá certo. De 9,30 até 10 seriam 70 centavos. Eu vou estopar abaixo de 9, são 30. 70 para 30 é pouquinho mais que 2 vezes. Considerando custos e considerando que eu dificilmente vou conseguir zerar exatamente onde eu quero, eu vou sempre vender um pouquinho menos e vou sempre comprar um pouquinho depois, fica muito deslocado para o 2-1. Ou seja, ainda assim eu não acho um trade interessante em random. Ainda assim não. Ainda assim não. Só se porventura eu já entrar com a ideia de gerenciamento de risco. Eu ia comprar random, beleza. Então eu compro com esse setup, mas eu compro uma posição menor. Tá? É isso. E se eu ganhar, ganhei. E se eu perder, aí eu stop perdendo menos, mas esperando então um sinal mais consistente. Assim dá para fazer. E o sinal mais consistente eu acho que é a partir daqui, né? A partir de R$10, acho que ela dá um sinal bem melhor para o médio prazo, inclusive, porque nessa fase do campeonato ela já terá feito pivô de alta aqui, etc. E mesmo que eu tenha aqui, ó, uma resistência no patamar de 50 centavos, que não é grande coisa, a perspectiva de médio prazo parece que fica mais interessante, tá? Random também não é uma das mais fáceis de operar, não, tá? Mas enfim, fica aí as oportunidades. Eu acho que assim, está longe de qualquer coisa ainda, então a gente fica com... A moral é ficar com esse cenário na cabeça, e aí vocês vão anotando esses pontos assim que a gente vai considerando chave, né? Que eu vou considerando, na verdade. E aí você vê e vê se bate com o seu. Aí você tem, então, o seu ponto de concordância, né? Os valores chaves de mercado, na sua percepção, que são importantes. Anota isso. Quem sabe até põe lá no programa, muitos programas possibilitam que você ponha um alarme de disparo. Se houver um negócio a tanto, lá dispara para mim. E aí quando você vai ver, tá vendo o negócio. E aí volta para o gráfico e reconsidera a situação. Tá? Porque isso aqui que está aqui agora, o preço lá que a gente está vendo, quando acontecer, pode ser num cenário completamente diferente. E aí muda. Muda tudo. O Gaspa pergunta, se colocar stop na reentrada abaixo do topo, do que, Gaspa? Ultrapar também é outra que deve estar rompendo o topo. A gente viu ela dias atrás. Ó, de novo, né? Corrigiu e deve estar rompendo o topo. Agora, cuidado. Aqui já é a situação um pouquinho diferente da Tractebel. Porque se ela romper topo aqui, ela vai romper com volatilidade. Vejam, o preço já vai meio longe das médias. Aqui fica bem mais desconfortável do que Tractebel, tá? Então... tudo bem, ficaria de olho, mas eu não vejo aqui nada muito... Eu gostaria que ela, na real, assim, eu gostaria que ela corrigisse mais
viesse talvez aqui, ó, um patamar de suporte, seria mais ou menos aqui, ó, tá bem ali, ó. Ela chegou a vir, né? Esse dia, o cara que se antenou pôde aqui, mas é difícil, tem que estar muito antenado. Eu gostaria de vê-la corrigir um pouquinho mais, até aqui mais ou menos esse patamar, ó. Mas enfim, fica ali o aviso. Quando rompe o topo histórico, o Gas está falando aqui, compra e coloca o stop se o preço voltar abaixo da região de rompimento. O problema de Tractebel, voltando lá, às vezes dá muito certo, quer ver, ó, olha aqui, ó, às vezes o rompimento dá muito certo. E às vezes você ganha bastante, e aí, claro, nessa altura do campeonato, você já reduziu uma boa parte, conduziu o resto, vai elevando o stop, beleza. Mas se eventualmente rompe aqui e depois dá stop loss, ele é rápido. E acredito que sim, Gaspar, acredito que seja a melhor alternativa, ser estopado rápido, tá? Porque você não sabe se aqui vai ter um bull run, né, a corrida do touro forte, e vejam, né, voltando para Tractebel, aqui, ó, até tem a bandeirinha, né? É um movimento de bandeira. Análise clássica técnica, né, exercício de futurologia. A gente vai lá e estoura para cima, vai lá para os 41. Interessante, né? Bem interessante. E se não, você é estopado rápido, né? Se voltar para dentro da congestão. Eu acho que essa é a melhor alternativa mesmo. A outra alternativa é, se você considera viável esse cenário aqui de Master Bandeira, então você tem a possibilidade de ganhar 37 para 41, são R$4, e perder 1, abaixo de 36. Também dá uma relação risco-retorno boa. Mas aí tem que dar essa margem aí, né? Por último, Marco Polo, alguém entrou aí comentando, praticamente em linha com o Randon, né? Topo, fundo, ou seja, é baixa, mero repique, a não ser que o mercado me mostre em contrário. Perspectiva aqui de que rompa os 8,60 até os 9,20, não sei se fica interessante. Eu esperaria aqui um trocinho melhor, tá? Alguma coisa melhor. Porque ela está mais com cara de baixo do que Randon. Randon acho que já está no estágio um pouquinho mais avançado. Aqui eu gostaria de ver, ó, quem sabe um repique, entra para dentro dessa acumulação aqui, ó, não resolve muita coisa. Mas no momento que ela se fizer um topo e fundo superior, quem sabe o rompimento aqui, né, da cabeça do pivô aqui, né, que seria isso mais ou menos, não me dá essa perspectiva melhor para Marco Polo, tá? Dos 9,20 até os 10 praticamente. 10! União da Ilha, 10! Viradouro, 10! Tudo 10, né? Tudo 10, impressionante aquela apuração lá. Mas enfim, aqui Marco Polo parece que 10 foi a chave aqui dos últimos dias aí, né? O mercado adora, O Givaldo complementa, Marco Polo subindo 5,59. Sim, está subindo. O problema é que depois que subiu 5,59, se você analisar o quanto que ela geralmente sobe, é difícil ter uma alta maior que 5,59, né? Teria tido aqui e uma mais alta aqui. E está bem na área de resistência, então eu não esperaria mais grande coisa aqui de Marco Polo para hoje, tá? Seria isso, basicamente. O que é mais 11, Antônio? Tá, 11? Isso é um ativo? Nem conheço isso. É um fundo? Ah, Taesa. Sim, a Taesa foi... sim. É um código novo. Ela veio da... não me lembro. Eu tenho que até atualizar minha planilha. Aliança? O que é aliança?
Transmissão Aliança. Tá, mas ela veio de alguém, né? Ela foi desmembramento de alguém, se não me falha a memória. Ou eu estou redondamente enganado. Bom, mas enfim, agora a gente continua conversando em off. Porque eu vou desligar aqui, tá? Pra não deixar um tempo de gravação muito longo. Espero que tenha ajudado. Não esqueçam de votar lá. E obrigado, desculpa a demora mais uma vez, depois do meio-dia. E vamos embora. Amanhã tem palestra, né? Não esqueçam. Obrigado. Abraço.